Bom dia, meninos, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre retas paralelas e o teorema de Tales. Vamos lá? Retas paralelas. Duas ou mais retas são paralelas quando elas não possuem nenhum ponto em comum. O que significa? Eu tenho duas retas que elas nunca vão se cruzar, tá? Então, elas são paralelas entre si. Lembra do meu meio-fio? Eu tenho o meio-fio da rua de um lado e o meio-fio da rua do outro lado. Ele se cruza em algum momento? Não, ele sempre vai andar em linha reta. Então, quando que fala de retas paralelas, você vai lembrar que ela sempre anda em linha reta e não tem nenhum ponto em comum, elas não se cruzam em nenhum momento, tá? Quando destacamos três ou mais retas paralelas em um plano, dizemos que elas formam um feixe de retas paralelas. As retas transversais são aquelas que cortam as retas paralelas. Então, quer dizer que essa reta e mais essa reta são paralelas. Essa que corta as duas retas são a reta transversal, tá? Ângulos correspondentes. Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas são chamados de correspondentes. Eles apresentam a mesma medida, são ângulos congruentes. Os pares de ângulos com a mesma cor representam abaixo, são correspondentes. Então, quer dizer que esse lado B é a mesma medida do lado F, eles são iguais. Esse lado G é a mesma medida do lado C, eles são iguais. Vamos supor que aqui estava X e aqui estava 60. Quanto que valeu o valor de X? X igual a 60, porque eles são iguais, certo? Esse lado A é igual ao lado E. E o lado D é igual ao lado H. Então, todos os lados de mesma cor, eles são iguais, tá? E se eu fazer aqui, ó, a soma desses dois, o B e o E, ele vai dar meia volta. Quer dizer que a soma dos dois é igual a quanto? A 180. E se for o contorno total, vai dar quanto? 360. Mas eu tenho que observar, né, qual lado que eu estou olhando, se ele for me perguntar se eles são correspondentes ou não, tá? Então, você precisa gravar quais lados são iguais, certo? Se esse lado é oposto a o B é igual ao D? Sim, porque eles são opostos, né? Olha aqui, a mesma abertura, a mesma medida. Então, quer dizer que A é igual a D e C é igual a A. Por mais que eles são opostos, ângulos opostos. Eles estão de cor diferentes, mas eles são ângulos opostos. Ângulos opostos têm a mesma medida. Então, se esse lado C valesse 60, quer dizer que o A também ia valer 60, certo? Se aqui o D valer, vamos supor, 120, aqui também ia valer 120, certo? Então, os lados opostos, né, um da reta com o outro são iguais. Observe. Observe os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, paralela e a T transversal. Determine os ângulos indicados na figura. X, Y e aqui o ângulo 120. Ele colocou, olha aqui que eu falei para você. Se você subir esse ângulo aqui, vai dar esse mesmo aqui. Então, quer dizer que Y vai valer quanto? 120, oposto pelo vértice. Eles são ângulos opostos. Se eu fazer X mais Y, eles são suplementares. Somando os dois, vai dar meia volta. Então, X mais Y quer dizer que vale 180. Se eu pegar aqui o valor de X, olha aqui, ele também vai estar dando igual aqui, ó. O X sobe ele, é esse aqui. Se eu pegar X mais 120, vai ser igual a quanto? 180. Então, se eu somar isso aqui, passa o 180. O 120 para cá, negativo, né? Então, o valor de X vale quanto? 60. 60 mais 120 vai dar 180? Sim, então deu para mim descobrir o valor de X. Por que que eu fiz isso? Porque aqui não tem valor. Então, não dá para mim descobrir o valor de X, olha. Então, eu peguei, subi ele aqui, e eu vi que quando eu juntei os dois, vai dar meia volta. Então, a soma dos dois vai ser igual a 180, né? E deu para me descobrir que o valor dele seria 60, certo? Então, eu descobri o valor de X e de Y pela essas retas paralelas e a transversal. E agora o teorema de Tales. O teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas, que seria essas três retas, determina em duas transversais, eu tenho duas que cortam elas, segmentos proporcionais. Desse modo,
Se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa interseção são proporcional. Como que eu vou fazer isso? Olha aqui, o que é proporção? Eu vou montar a razão, né, do de cima sobre o de baixo, que é igual ao de cima vezes de baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Mas essa aqui não tá igual a essa, sim, ela só tá de cabeça virada lateral. Então, eu tenho retas paralelas. Se eu aumentar as minhas retas aqui, elas estão paralelas e tem duas transversais que cortam ela. Então, como que eu vou fazer a razão dela? De A está para B é igual a linha está para B'. Então, quer dizer, a razão desse lado é igual a esse lado. E também, A está para B e sobre A está para C, então ele pegou aqui ó, A e B, A e C. É a mesma coisa que A' e B', e também poderia pegar o valor de A para C aqui, ou vice-versa. B para C e B' para C', tá? E também é uma proporção. Ele também pode pegar B para C e A para C, também é uma proporção. B para C' é igual a para C'. Então, tem várias maneiras de pegar os resultados quando que ele te dá. Então, aqui também eu poderia pegar, ó, A sobre B é igual a AB, né? Ele pegou aqui, ó, AB é igual a BC, certo? E do outro lado ele pegou a linha, né? AB, que foi esse lado aqui, ó. Vamos supor que aqui tinha 3, aqui tinha 4, aqui X, aqui 5, né? Então, eu ia pegar esse valor sobre esse valor, o valor de cá sobre esse valor de cá. E como que eu vou calcular isso? Multiplicar cruzado. No exemplo, dá para você entender melhor. Então, primeiro eu tenho que saber se ele tem fechos de paralelas, tá? Então, ele tem 3 retas paralelas e 2 transversais. Isso vai chamar teorema de Tales, certo? Então, eu tenho várias maneiras de estar colocando o teorema de Tales aí. Então, eu tenho que fazer razões e proporções entre elas. Olha aqui os exemplos resolvidos. Determine as medidas de x e y indicadas nas imagens. Eu tenho 3 paralelas, eu sempre pego entre as transversais. Olha, eu vou indicar onde que tá as linhas retas das transversais. Ó, como que ficou a razão desse? 15, eu sempre pego de cima para de baixo, de cima para de baixo. Eu não posso pegar de cima para baixo e de baixo para cima, que senão dá errado. Então, aqui a razão fica 15 sobre 6, nessa transversal, igual a x sobre 5. Montei a razão em proporção. Teorema de Tales. Como que eu vou calcular? Multiplica o cruzado. Começa pela letra 6 vezes x e 15 vezes 5. Multiplicando 6 vezes x, 6x. 15 vezes 5, 75. O que eu faço com 6? Se eu estou multiplicando, ele vai passar dividindo. X vai ser igual a 75 dividido por 6. X vai valer 12 sobre 5. Se você quisesse deixar na fração, pode, mas cuidado quando se for alternativa de marcar. Às vezes ele pode estar em decimal ou fracionário, certo? O segundo exemplo. Olha aqui, ele tem 3 valores agora e tem x e y. O que ele pegou? A razão de 10 para x e 7 para 14 para achar o valor de x primeiro. Multiplica x vezes 7, 7x. 10 vezes 14, 140. Passando o 7 dividindo, 140 dividido por 7, encontrei o valor de x que vale 20. Então, tá aqui, esse x vale 20. Para mim descobrir agora a razão do y, então eu posso jogar ó, x sobre 8 e 14 sobre y. Só que eu já tenho o valor de x, vale 20. Então, ficou 20 sobre 8 igual a 14 sobre y, certo? 20y, 8 vezes 14 vai dar 112. Quando eu passei o 20 dividindo, 112 por 20, encontrei 5,6. Então, y vale 5,6 e x vale 20. Nesse caso aqui, as duas cruzou. Então, como que eu vou fazer a razão dela? Eu vou fazer a razão na linha da transversal, em linha reta. Olha aqui, então vai ficar 8 sobre x mais 1, certo? E 12 sobre 2x menos 6. Montei. Multiplica cruzado. Cuidado que agora eu vou colocar parênteses porque eu tenho x mais 1. Então, significa que aqui eu vou fazer o modo chuveirinho. O 8 tem que multiplicar pelos dois elementos e o 12 também tem que multiplicar pelos dois elementos.
Então, olha, 8 vezes 2x menos 6, que era o que estava aqui, e 12 vezes x mais 1. Multiplicando, 8 vezes 2x, 16. 8 vezes menos 6, 48. 12 vezes x, 12x. 12 vezes 1, 12. Então, lembrando que a equação do primeiro grau, letra antes do igual e número depois do igual. Tudo que eu trocar de ordem, eu vou trocar o sinal. Então, aqui de cá vai vir o 12, será mais, vai vir menos. 16x menos 12x. E de lá, eu já tinha o 12 e levei o 48. Se o 48 era negativo, ele foi positivo. Agora, você pode juntar. 16 menos 12 vai dar 4x. 12 mais 48, 60. Quando eu vou dividir 60 por 4, vai encontrar x vale 15. Então, se as transversais estiver cruzado, você vai pegar sempre em linha reta, tá? Os valores. O outro exemplo. Essa planta mostra dois terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua, né? Quais as medidas da frente do terreno que dão para a avenida, rua e avenida? Sabendo-se que frente total para essa avenida é de 90 metros. Então, ele falou aqui para você, 30 mais 45, e vai ser o total de quanto aqui? A rua, 75. Encontrei. Como que eu vou fazer a proporção agora? Ó, vou pegar o valor de x. Ah, e ele falou que também a avenida é 90 metros. Então, falou que o valor total aqui é 90. Como que você vai fazer a razão? Olha, x para o total de 90 e 30 para o total de 75, que você encontrou da soma dos dois lados. E faz a proporção. Ó, x sobre 90, multiplicando x sobre 75, 75x, 90 vezes 30, 2.700. Vou dividir o 75, 2.700 por 75, encontrei o valor de x, que é igual a 36. Então, esse x aqui vale 36. Eu sei que a soma desse com a soma desse é igual a quanto? 90 metros. Se eu já sei o valor, ó, y mais 36, por que é 36? Porque esse foi o x que eu encontrei. Vale 90. O que eu vou encontrar aqui? Vou elevar esse 36 para lá. Ele é mais, vai menos. Então, o valor de y vai ser 54. Certo? Então, 54 mais 36 vai dar os 90 aqui, ó. Né? 4 mais 6 vai 10, sobe 1. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Encontrei as duas medidas. Então, preste atenção, quando cair os resultados desse enunciado, vocês tiram todos os dados que vocês que está falando no enunciado para vocês interpretar. Ah, mas aqui não tá o fecho paralelo. Sim, aqui as paralelas aqui, ó. Paralela, 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 transversal, transversal. Só que ela está em modo de desenho diferente. Assim você vai encontrar em várias maneiras, ok? Leia os exemplos pronto. Preste atenção como você vai calcular, tá? Volta na explicação, veja o vídeo quantas vezes for necessário para vocês estão fazendo as suas atividades, tá bom? Tenha uma boa aula.